Olá, tudo bem? Eu sou a Damares, professora de matemática, e nesse vídeo nós abordaremos mais um tema sobre matemática através da resolução de exercícios. E o tema de hoje, desse vídeo, dessa aula, será a resolução de exercícios sobre logaritmo, definição de logaritmos. Então vamos partir para nossos exercícios. Primeiro exercício pede para calcular pela definição os seguintes logaritmos. Bom, a definição de logaritmo que nós temos, pela definição, logaritmo de A, logaritmo de B na base A, nós podemos calcular aqui igualando a x, né? Nós teremos o que? A elevado a x, que é igual a b. Então, aplicando essa definição aqui de logaritmos, nós vamos calcular cada um desses aqui. Então, nós temos aqui igualando a x, que nós não conhecemos, né, o valor de logaritmo de raiz de 2 na base 2. Então, nós temos 2 elevado a x, né, 2 elevado a x igual a raiz de 2. Então, nós temos uma equação exponencial e nós vamos resolvê-la colocando numa mesma base. Então, 2 elevado a x, raiz de 2. Raiz de 2, nós vamos colocar na base 2. Então, colocando raiz de 2 na base 2, nós temos 2 elevado a 1 meio, né? O numerador aqui é o expoente que está aqui no 2. E o denominador seria o índice aqui do radical, ok? Então, nós temos bases iguais, então nós podemos igualar aqui os expoentes. Então, nós temos x igual a 1 meio. Então, nós resolvemos aqui que logaritmo de raiz de 2 na base 2 é igual a 1 meio. Logaritmo, aqui está repetido, tá? Então, nós vamos passar para o próximo. Logaritmo de 16 na base 8. Então, vamos igualar aqui a x. Então, aplicando aqui a definição de logaritmos, nós temos 8 elevado a x igual a 16. Colocando aqui na base 2, se nós fatorarmos o 8, nós vamos encontrar 2 ao cubo. Então, nós temos 2 ao cubo, como 8 elevado a x, então 2 ao cubo elevado a x. Se nós fatorarmos 16, nós vamos ter 2 elevado à quarta. Então, nós teremos aqui, continuando aqui, nós teremos o que? 2 elevado potência de potência, 3 vezes x, que é 3x, igual a 2 elevado à quarta. Bases iguais, nós podemos igualar os expoentes. Então, nós temos aqui 3x igual a 4. X igual a 4 terços. Então, eu posso afirmar que log de 16 na base 8 é igual a 4 terços. Calculando aqui esse próximo. Logaritmo de 0,01. Então, quando não aparece a base aqui, isso significa que é logaritmo na base 10. Então, quando nós temos base 10, não vai aparecer. Então, nós temos aqui o mesmo que logaritmo de 0,01 na base 10. Vamos transformar o 0,01, vamos arrumar um cantinho aqui, 0,01 é o mesmo que 1 sobre 100. 1
sobre 100 é o mesmo que 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Para colocar isso aqui, né, na base, vamos deixar aqui 1 sobre 100, né? Então, eu tenho aqui, olha, vamos colocar igual a x, aqui seria 10, então, 10 elevado a x igual a... Vamos colocar aqui primeiro, eu já calculei aqui antes, mas vamos colocar igual a 0,01, aplicando aqui a definição do logaritmo. Então, aqui, como eu já transformei aqui o 0,01, 1 sobre 100, 1 sobre 10, então, eu preciso transformar em potência de base 10. Então, aqui 10 elevado a 2, 1 sobre 10 elevado a 2, vai ser o mesmo que 10 elevado a menos 2. Então, vai ficar 10 elevado a x igual a 10 elevado a menos 2. Como as bases já são iguais, eu posso igualar, então, os expoentes. Então, x igual a menos 2. Então, eu posso afirmar que logaritmo de 0,01 é igual a menos 2. Ok, gente? Apliquei aqui a definição dos logaritmos, né? 10 elevado a x, que é igual a 0,01. E encontrei aqui uma equação exponencial. Para resolver essa equação exponencial, vou precisar colocar na mesma base, no caso seria a base 10, transformei o 0,01, passei para a base 10, né? 0,01 é igual a 1 sobre 100, o 100 é 10 ao quadrado, porém, como ele está no denominador, vai passar para o numerador, o expoente fica negativo. Como ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então, aqui nós encontramos que o logaritmo de 0,01 é igual a menos 2. Vamos passar para o nosso próximo exercício. Deu o valor da expressão logaritmo de raiz de 2 na base 8, mais logaritmo de 8 na base raiz de 2, menos logaritmo de raiz de 8 na base raiz de 2. Nós vamos precisar, então, calcular cada um desses logaritmos aqui e depois a gente resolve essa expressão. Então, vamos lá no passo a passo, logaritmo de raiz de 2 na base 8, vamos aplicar aqui a definição dos logaritmos. Então, nós temos 8 elevado a x igual a raiz de 2. Gente, colocando isso aqui na base 2, nós temos 8 na base 2 é 2 ao cubo, né, elevado a x. 2, raiz de 2 seria 2 elevado a 1 meio. Então, coloquei tudo na base 2. Então, eu tenho 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 1 meio. Então, base 2, eu posso igualar os expoentes. 3x igual a 1 meio. Então, eu vou ter x igual a 1 sexto. Então, já encontrei aqui o valor do primeiro logaritmo. Agora, resolvendo nosso segundo termo aqui da nossa expressão, nós temos logaritmo de 8 na base raiz de 2. Vamos igualar a x e também aplicar a definição dos logaritmos. Então, nós temos raiz de 2 elevado a x igual a 8. Colocando, então, na base 2, nós temos 2 elevado a 1 meio, raiz de 2, elevado a x, igual 2 elevado ao cubo. Então, nós temos 2 elevado a x sobre 2, que é igual a 2 elevado ao cubo. Bases iguais, nós podemos igualar os expoentes. Então, nós vamos ter aqui
x sobre 2 igual a 3. Então, nós temos x igual a 6. Então, aqui está o primeiro e o segundo termo. Agora, o terceiro termo, nós temos logaritmo de raiz de 8 na base raiz de 2. Aplicando também o conceito aqui, definição de logaritmo, nós temos, então, raiz de 2 elevado a x, que é igual a raiz de 8. Colocando tudo aqui na base 2, nós temos 2 elevado ao meio, elevado a x. Raiz de 8 aqui nós teremos, então, 2 ao cubo. Então, nós teremos aqui ainda, vamos multiplicando aqui, 2, 1 meio vezes x, então, x sobre 2, igual. Agora, tirando aqui do radical, nós teremos 2 elevado a 3 meios. Por que 3 meios? O numerador seria o expoente aqui, né? E o denominador, o índice. Então, 3 sobre 2. Como as bases estão iguais, nós podemos, então, igualar os expoentes. Então, x sobre 2 igual a 3 meios. Então, eu posso dizer que aqui x é igual a 3. Então, eu tenho aqui, gente, olha, o valor do primeiro, do segundo, do terceiro termo. Então, eu tenho o primeiro, que é 1/6, mais o segundo, que é 6, menos o terceiro, que é 3. Então, vamos resolver aqui, olha, 6 menos 3, 3, então vai ficar 1/6 menos 3. Menos 3, não, mais 3, não, o sinal do maior. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, fica 1, 6 vezes 3, 18, mais 18, então, vai ficar 19/6. Não tem como simplificar. Então, o valor dessa expressão é 19/6. Ok? Vamos para o próximo exercício. Calcule o valor de... Eu tenho 3 elevado ao logaritmo de 2 na base 3. Então, quando nós temos a base do logaritmo igual à base aqui, né, da potência, nós podemos colocar o seguinte: se a base é igual, então eu vou colocar igual a 2, o que eu tenho aqui. Ok? Então, se eu tenho, aplicando aquela propriedade lá, log, por exemplo, a elevado ao logaritmo de c na base a, de b na base a. Então, se as bases são iguais, então eu vou ter como resultado o b. Então, aqui nós vamos fazer também a mesma coisa. Olha, aqui eu tenho 2 elevado a 1 mais log de 5 elevado a de 5 na base 2. Vamos desmembrar isso aqui, ó. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a logaritmo de 5 na base 2. Certo? Quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu conservo a base, somo os expoentes. Então, se eu quero fazer aqui o inverso, né? Eu vou repetir a base, né? Multiplicando aqui, transformando em produto aqui. Ok? 2 elevado a 1 é igual a 2 vezes. Agora, 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2, percebam que a base aqui do logaritmo é igual à base, né, da minha potência. Então, eu posso dizer que o resultado disso é
5. Então, 2 vezes 5 igual a 10. É muito simples, é simplesmente aplicar as propriedades também, tá? Os conhecimentos aqui dos conceitos, né, de logaritmo, ok? Te aguardo na próxima correção de exercício. Um abraço.